Caríssimos, René de Paula Júnior falando. É a primeira vez que eu estou gravando com essa câmera e nesse painel, e eu estou vendo que eu estou um pouco mais em close. Eu não sei o quanto isso agrega. Vocês me fazem companhia aqui? Aliás, o meu receio sempre é que o pessoal da ECA, eu me formei na ECA em Rádio e TV, eles cassem o meu diploma pelo meu absoluto desrespeito crônico a todas as lições que eu deveria ter aprendido, né? Puxa, eu faço tudo tão improvisado. E acho que uma das lições, na verdade, aliás, é o tema de hoje, é timing, tempo. Eu lembro que assim que eu entrei na ECA, tal, existia um professor que já falecido, inclusive, que era ator, tal, e ele falava o seguinte: na verdade, o segredo de televisão é timing. Porra, imagina, eu não sabia o que era timing, né? Aí você pergunta, o que é timing? Eu falo, não tem tradução. Eu falei, porra, obrigado, hein? Super legal, né? Então o segredo é uma coisa que eu vou ter que aprender meio que... Então timing é o que explica que uma piada fora de hora não tem graça, né? Que se você demora demais para... né? Também perde, né? A magia. E aí tempo é uma questão que eu acho que tem, eu espero demonstrar isso aqui para vocês, tem a ver com a nossa disciplina, seja ela qual for, ligada à inovação, ligada à digital. E aí eu vou mencionar um artigo que acho que foi o que me inspirou a falar hoje, saiu na TechCrunch. TechCrunch, para quem não conhece, é um evento, um veículo tal, voltado para startups, empreendedorismo, e o artigo dizia o seguinte: a era das startups já acabou, né? E aí tinha até aquele encerramento do Pernalonga, aquele That's All Folks, né? Uma ilustração super bacana e tal. E eu vou já chegar nessa história da era das startups já acabou, mas eu quero falar primeiro da questão de tempo. Tempo. Uma questão curiosa, existe um livro que eu absolutamente recomendo, que chama Culturas e Organizações, é de um cara chamado Geert Hofstadter. Não se preocupa que eu dou o link depois. Eu inclusive fiz um review desse livro naquele meu blog, Leia Vale a Pena, onde eu dou dicas de leitura e tal. O que acontece? Esse cara era um pesquisador de ciências humanas, acho que um antropólogo, não lembro direito, e ele queria ter uma maneira de comparar as culturas do mundo, né? Como é que você pode comparar culturas? Troço difícil. E aí ele queria ter critérios, né, que fossem mais ou menos universais para comparar. Ele estava pensando lá nos 4 critérios, tal, mas falou, como é que eu faço para testar isso, né? E afinal é um cara, né, com uma pegada científica, experimental, tal. Aí a IBM ficou sabendo do trabalho do cara, falou, olha, eu tenho centenas de escritórios por centenas de países, a gente tem uma cultura corporativa que a gente quer preservar, mas ao mesmo tempo isso se confronta com culturas locais. E aí ele percorreu vários escritórios da IBM e lançou esse livro Culturas e Organizações, e eram 4 os critérios que ele tinha, vamos ver se eu me lembro, os critérios para comparar, acho que era relação com poder, relação com outro sexo, relação com incerteza, e relação com o que, meu Deus do céu? Eu não lembro, é poder, incerteza, gênero, talvez com erro, não lembro. Mas o que é engraçado é que ele achou que estava tudo bem até ele ir para a Ásia, porque ele descobriu que existe uma outra diferença entre as culturas, que é a relação com o tempo, né? Enquanto você tinha em alguns países uma relação com o tempo muito mais imediatista, na Ásia, em países da Ásia, era muito mais comum você ter uma visão de longo prazo. Tá bom? Pronto, é uma bela introdução para uma discussão sobre o tempo. Então vamos pensar o seguinte: tempo. Um político se elege a cada 4 anos. Então, depois de 2 anos de eleito, ou no caso do Dória, depois de 5 minutos de eleito, ele já está pensando na próxima eleição. E aí, ele tem que propor coisas que ele consiga, em princípio, mostrar resultados rapidamente, né? Então, o que ele vai mostrar? Alguma coisa rápida e fácil, né? Só que muitas questões ligadas à coisa pública, né, não são assim. Então, por exemplo, esgotos. Eu já falei isso algumas vezes, mas nós moramos num país que metade das pessoas não tem esgoto. Metade. São 200 milhões, 100 milhões não tem. E das que tem, também uma porcentagem muito baixa é tratada. Por que ninguém resolve isso? Porque esgoto, em princípio, não dá votos, né? Esgoto demora, não é sexy. O cara tem que pensar a curto prazo, né? Aí você
pula, aí você fala, bom, mas quem está cuidando disso? Então somos todos escravos, né, dessa questão dessa visão de curto prazo versus longo prazo? Não, aí você pega países que eu não admiro, que eu não aprovo, mas que, né, trabalham em outro sistema operacional, como a China, por exemplo, que eu acho um horror, não há liberdades, é uma ditadura, blá, 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 blá. O que acontece? Os caras podem se permitir pensar a longuíssimo prazo. Então os caras estão já se preparando para uma falta de água no mundo inteiro e estão construindo aquedutos de milhares de quilômetros que vão custar não sei quanto. Eles também podem dar uma banana para retorno sobre investimento, opinião de seja lá o que for, e estão migrando as populações para as cidades. Então a China está, por exemplo, investindo uma quantidade colossal de dinheiro em computadores quânticos, uma série de iniciativas. Computador quântico até que é uma coisa que ainda tem um certo hype em cima, mas vários temas que aqui em princípio não são sexys, ou demoram demais, ou são muito polêmicos. Como a China pode dar uma banana para tudo isso, porque ela não liga para a opinião pública, ela não liga para nenhum mecanismo regulatório, ela faz o que bem entende. Então, por exemplo, energia solar, carros elétricos, a China pode dar uma canetada e falar, olha, vai ser tudo elétrico, pronto, vou resolver o problema da poluição aqui com uma canetada. Admiro isso? Acho que é melhor. Não, mas é o que acontece. Agora, do nosso lado aqui, não só nós temos uma série de amarras, né, que são positivas, que é a liberdade de imprensa, opinião pública, democracia, mas o que acaba pegando para mim é que aqui a gente pensa muito a curto prazo. Então vamos pensar, por exemplo, uma empresa, eu já vi isso de perto, em que você tem lá toda uma estratégia de longo prazo, aí um belo dia os gringos chegam e falam assim, olha, meu amigo, é o seguinte, agora você tem que crescer tanto por ano. Na hora que você muda o tempo, o timing, que você acelera e obriga a ter resultados mais rápidos, isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Muda para melhor, muda para pior, não sei. A questão é que a hora que você acelera, eu lembro, eu vivenciei isso há quase 20 anos atrás, né? A coisa muda da água para o vinho. E naquela ocasião, inclusive, deram carta branca e deram, né, tiraram a coleira lá de uma figura absolutamente truculenta né, impiedosa, etc. e tal, porque a gente precisa bater as metas, então a gente precisa levar um choque de realidade. Então tinha esse discurso meio questionável. Mas por quê? Simplesmente porque alguém mudou ali o reloginho, alguém mudou o timing, né? E agora, quando a gente pensa também na questão de startups, e aí logo eu vou chegar na questão do artigo, tem toda essa neurose de growth hacking, crescer tanto, só que acontece o seguinte, o timing nos Estados Unidos é então quanto tempo o Twitter teve para se mostrar lucrativo? Se é que não sei se mostrou, acho que se mostrou, mas quanto tempo? O YouTube, quanto tempo ele demorou para pagar as próprias contas? Anos, né? Acontece que lá o timing é outro, porque os investidores têm uma outra paciência, têm uma outra expectativa, inclusive porque o universo econômico nos Estados Unidos é muito mais estável do que aqui, então os caras podem se permitir um timing muito mais saudável. Aqui, onde alguém já disse uma vez, isso é sensacional, se você sair do Brasil por 6 meses e voltar, mudou tudo. Mas se você ficar 6 anos, não mudou nada, né? Então aqui que as coisas mudam com um timing absolutamente insano, você não pode se permitir planejar para longo prazo, ou ter qualquer visão de futuro mais generosa, porque tudo vai mudar. Então fica aquela pressão absolutamente insana por lucros rápidos. E aí todos os manuais que você aprende lá no Silicon Valley deixam de funcionar. Porque aqui a dinâmica é outra, o timing é outro. Então você é obrigado a... Nem sei o que você é obrigado para atender um timing diferente, né? Acho que pouca gente fala do impacto que tem essa diferença de timing. E aí você vai para uma outra questão que para mim é extremamente preocupante. Eu vou para 2 questões. A primeira delas é a seguinte: as benditas tecnologias exponenciais, das quais eu já fui consultor, etc. e tal, que hoje eu renego em grande parte. Como sempre, tem sempre uma ideia ali que salva, tal. Tem algumas coisas ali que podem fazer alguma diferença em termos de estratégia e tática. Mas, no geral, eu acho meio fake, porque a questão é a seguinte: sobre essa jargão de exponencial, passa a impressão de extrema rapidez, né? De extrema rapidez. Aí a questão é a seguinte: quem disse que
as grandes questões devem ou precisam ser respondidas, né, ou deveriam ser respondidas com grande rapidez, né? Tem um ditado que muita gente conhece já, que diz que existe sempre uma maneira simples, rápida e barata de fazer a coisa errada, né? Então tem sempre uma maneira simples, rápida e barata de fazer uma cagada monumental. E quando você pensa em termos exponenciais, quando você faz uma besteira, essa sim pode ser exponencial. O impacto negativo de uma besteira é exponencial. O impacto positivo demora. Então vou tentar dar um exemplo. Vamos imaginar que se você queira tornar todas as pessoas felizes, né? Ou que você queira criar um plano educacional que agrade todo mundo. Porra, você vai ter que conversar, vai ter que estudar, e vai ter que fazer compromisso, e vai ter que negociar. Isso vai demorar. Não tem como, né, você dar uma canetada e acertar, né? E também não dá para ficar fazendo experimento com os outros, que essa história de usar os outros de rato de laboratório só na cabeça do Pink e o cérebro, né? Que isso pode acontecer. Então o que acontece? As coisas realmente ricas, importantes e boas, elas demandam tempo, elas demandam reflexão, elas demandam convencimento, elas demandam negociação, coisa que normalmente desenvolvedor e os sociopatas e os mais hiperativos não tem saco, né? Como assim tem que negociar? Tá na cara que é isso que tem que fazer, vamos que vamos. Então as coisas boas demandam tempo, elas precisam inclusive amadurecer. Pô, estou no digital há 20 anos, desculpa, algumas das ideias disruptivas lá de 20 anos atrás, elas só estão amadurecendo agora, talvez, né? Agora, 20 anos depois que elas estão começando talvez a fechar a conta, tá? 20 anos depois, então não era tão disruptivo assim. E por outro lado, se você quiser fazer estrago aí sim é instantâneo, né? Se você criar um malware, ransomware, um vírus, se você quiser sacanear o blockchain, aí é instantâneo, né? Fazer estrago é instantâneo. Então, de novo, a questão, até que ponto você consegue acelerar o timing de coisas que envolvem assuntos humanos e sociais? Você consegue acelerar quanto? Terceira questão. E aí eu tenho que levar em conta, inclusive, o timing dessa viagem aqui, porque eu só demoro 15 minutos para chegar no trabalho, graças aos céus. A terceira questão é a seguinte: os problemas que o progresso vem criando, eles vêm crescendo exponencialmente há bastante tempo. Então, a gente já está naquela parte da curva, lembra? A curva exponencial, ela vai, ela dispara. A gente já está na parte do dispara. Então, mudanças climáticas, migração de povos, né, que estão aí desesperados por guerra, por fome, por sede, etc e tal, não vai melhorar. Então a gente já está naquela parte que a coisa realmente já decolou. A questão é achar que alguma solução, né, vamos pensar numa solução exponencial que vai não vai dar tempo, né? Então tem essa outra questão de timing. Eu acho que não está mais... o timing não é mais para a gente ficar olhando soluções, mas é para olhar o estrago exponencial que já foi feito. E por último, nessa questão de timing, entra justamente o aspecto desse artigo da TechCrunch, que é o seguinte: as coisas têm um tempo, né? Por exemplo, as 5 maiores empresas do mundo hoje são de tecnologia, certo? Certo. Qual é a chance que a tua startup vai ser uma delas? Segundo esse artigo, 0 ou muito baixo. Por quê? O timing passou. O que acontece é que teve algumas oportunidades, timing, quando, por exemplo, o desktop, o PC, graças ao Bill Gates, o Windows se popularizou, né, virou uma coisa massiva, isso abriu uma oportunidade para empresas crescerem muito, né? Algumas empresas, Microsoft, Amazon e tal, porque o computador se popularizou. E isso gerou uma leva de gigantes. Aí o que acontece? Passam-se aí 10 anos, 20 anos, e vem o smartphone, que aí sim abre o espaço, uma oportunidade, de novo uma questão de timing, para que alguns serviços baseados em aplicativos ficassem gigantes. Aí você tem Airbnb, você tem Uber e tal. A questão é a seguinte: esses caras já estão gigantes, todos eles, né? Se você quiser se contrapor, eles têm dinheiro infinito, eles têm dados infinitos, eles têm desenvolvedores infinitos. Cara, o teu máximo que você pode sonhar eventualmente é ser comprado por um... Mas se bem que tem muita gente querendo isso só, né? Ser comprada pelo Google. A grande disrupção do cara é ser comprado pelo Google. Então a chance que você tem de fazer um arranhão, né, e de virar uma dessas é muito baixa. Por quê?
O boom dos smartphones já foi, agora consolidou. Aí, a não ser que venha de novo uma nova tecnologia que não seja só disruptiva, mas que seja massiva, a gente tem que lembrar de novo, né, que não basta parecer disruptiva, ela tem que realmente ter impacto massivo, né? Não vai aparecer nenhuma outra oportunidade colossal. Aí tem outras, mas é a inteligência artificial e o internet das coisas. Aí esse artigo levanta uma lebre que é a seguinte: inteligência artificial não é tão complicado assim, só que você precisa de dados. Quem tem dados? Os gigantes, os nanicos não têm. Né? Mas internet das coisas, puta, hardware, cara, é difícil prototipar, é difícil produzir em escala. A hora que você vai produzir em escala, aí você compete com a China, sei lá quem for, e aí você não tem lucro nenhum. Então também não é que isso vai virar um tremendo unicórnio, né? Talvez exista uma oportunidade pontual aqui e ali, justamente para confirmar a regra, mas a questão é, o timing já passou. Então a gente ficar insistindo, né, repetindo uma mesma receita que deu certo, olha lá, né, há 10, 15 anos atrás, o que parou de dar certo já faz alguns anos, não é a coisa mais esperta do mundo, né? Como uma piada sem timing, não tem graça nenhuma, né? Meus caros, eu estou... eu acho que eu engoli acho que uma das boas heranças da televisão foi justamente ter engolido um relógio e conseguir ter uma noção mais ou menos instintiva de timing para conseguir o quê? Adequar aquilo que eu quero falar ao tempo que eu tenho disponível. Então, conforme prometido, eu estou prestes a chegar aqui no escritório, que demora mais ou menos o quê? 16 minutos. Voltando para esse pouquíssimo tempo que eu tenho, eu acho que se tem uma lição dessa história, é assim: se você quer que alguma coisa afunde, acelere ela demais. Você vai acelerar a sua vida demais? Lamento informar, mas não é uma boa decisão. Você vai acelerar teu corpo demais? Você vai acelerar as decisões demais? Há limites, né? Então a gente fica achando que as coisas podem ser exponenciais ad infinitum. Não, tudo tem limites. Teu corpo tem limites, teu casamento tem limites, o planeta tem limites, o saco tem limites, o dinheiro tem limites, né? Então o sonho da exponencialidade tem lá, eu acho que o timing já passou. Caríssimos, estou entrando aqui na garagem do prédio, muito obrigado pela companhia. Se a ECA perguntar para vocês se esse vídeo foi insuportável, vocês podem ser sinceros, falem que onde já se viu alguém gravar um vídeo de 15 minutos. Que timing ruim é esse? Obrigado, queridos. Grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa.